Olá, meus amados irmãos, estamos aqui de volta para meditarmos na Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. É muito bom chegar aqui neste horário, depois de um dia movimentado, né? Um dia corrido, e termos este momento de reflexão na Escritura Sagrada para concluir com o nosso dia. Vai ser um sono naturalmente reparador, depois de um dia movimentado, concluindo assim com a meditação na Palavra de Deus. Isso fortalece a nossa alma, revigora a nossa energia e nos dá capacidade para prosseguir mais avante em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Nós estamos nesse momento pedindo oração e para todos os nossos amados irmãos, para irmãos nossos, familiares que estão precisando das nossas intercessões, porque muitos deles têm sido acometidos por este vírus que tem trazido não apenas ao Brasil, mas ao mundo inteiro uma situação bastante incômoda por um lado, né? Mas por outro, nós sabemos, você que tem a Bíblia na mão sabe que por trás dos bastidores existe algo acontecendo que está balançando com o planeta Terra, balançando com o mundo. O Senhor não está usando desta feita guerras, terremotos, não. Está usando aí uma epidemia que tem recolhido muitas pessoas ao seu recanto, sem poder fazer absolutamente nada. Mas você sabe que assim como lá no dilúvio, as crianças foram atingidas, que não tinham nada a ver com a situação pecaminosa daquela geração, os habitantes de Sodoma também que foram atingidos, as crianças, pessoas inocentes, porque infelizmente a situação pecaminosa do mundo faz com que essas coisas aconteçam. Os anais da história nos mostram isso. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, você vai observar perfeitamente que o que mais atrai a calamidade, a miséria, o problema no mundo é a ação pecaminosa dos povos, né? Quando Deus levantava ali um juiz, levantava um rei piedoso, de repente as coisas melhoravam, porque eles traziam o povo para os pés do Senhor. Mas vinha um rei, monarca ruim, mau, pecaminoso, idólatra, e as coisas, elas tinham um retrocesso muito forte. Então, pelos anais da Bíblia Sagrada, nós conhecemos qual é o efeito de tudo isso, né? Bem, mas nesta noite nós queremos falar para você sobre uma mensagem titulada Os Pequenos Mensageiros. Os Pequenos Mensageiros. Porque quando nós falamos de mensageiros, queremos falar da grandeza de Deus, né? Daquilo que Deus está fazendo, normalmente nós falamos dos seus grandes feitos, das grandes realizações, né? A palavra que produz o universo, enfim, falamos, né? Por exemplo, o Salmo 19, a partir do versículo 1, declara o seguinte, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, esse foi o primeiro mensageiro que Deus levantou neste universo. Foi a própria criação, a própria natureza, que fala da grandeza de um Deus que controla e que está por trás de todos os acontecimentos do universo. Ainda declara aqui o salmista que um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Numa linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Imagina, Deus coloca uma tenda, uma morada, uma habitação para o sol. O qual, como uma noiva que sai do seu tálamo, tálamo, se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Imagina só esta grandeza, né?
A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Então você pode observar que a própria criação é um mensageiro em potencial da grandeza de Deus. O elemento que olha para um espaço desse, que olha para as constelações, que vê uma noite estrelada, que observa os vagalhões do grande mar e dizer que isto aqui é obra do acaso, eu não sei onde está a sabedoria humana para entender que isso aqui foi fruto de um Big Bang, né, que aconteceu. Que o ser humano é, na realidade, fruto de uma evolução, de uma ameba que saiu da água, andou na terra, subiu no galho de pau, ali começou a descer depois, e aí está o ser humano. Se você crê num negócio desse, olha, pode dizer uma coisa, eu creio que o cientista Darwin, eu não sei com que ele estava com a cabeça quando criou essa teoria, e pior, são milhões de seguidores que vão atrás dessa história toda, né? De fruto da evolução. Quando é mais fácil crer no criacionismo de um Deus que criou todas as coisas, do que crer nessa baboseira toda aí, né? Em Romanos capítulo 1, versículo 20, declara o seguinte ainda: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não tem desculpa. Não tem, né? O insensato, ele diz no seu coração, não há Deus. Agora, porque o insensato declara que não há Deus, é que Deus vai deixar de existir. E nós encontramos na história da raça humana coisas tão insignificantes, coisas tão assim, sem sentido, né? Quando você observa esta teoria, infelizmente, tem seguidores para isso. E o que é impressionante é que essas coisas entram nas faculdades do mundo inteiro, entram. E quando se fala em colocar o evolucionismo nas universidades, cria-se uma barreira tremenda. Tentar colocar o criacionismo, a criação, com matéria na escola, isso aí, meu filho, eu conheço pessoas que têm condições de fazer isto, que têm competência e não faz, porque encontra uma resistência tremenda. Por quê? O mundo jaz no maligno. Deus deste século comanda essas coisas todas, né? Agora, nós queremos informar para você, nesta hora, que Deus não fala somente através de grandiosidades, das coisas que foram criadas, como as constelações, as estrelas, o sol, planetas, a lua, as montanhas, os mares. Deus não fala apenas pelas coisas grandes e magníficas que Ele criou. Não! Ele fala também através das pequenas coisas. Coisas insignificantes. Ele fala. Tudo está sob a sua ordem. Tudo está sob o seu comando. Ele fala. Quando você lê, por exemplo, aqui no livro de Provérbios, você vai observar aqui algo realmente interessante. Olha só. O escritor declara que existem 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias do que os sábios. 4 pequenas coisas que não são mais sábias do que os sábios. Aí está no versículo 25. Primeira delas qual é? A formiga. Segunda, o arganaz. Terceira, os gafanhotos. E quarto, as formigas. Tá? Ou seja, o geco. Formigas, os arganazes, os gafanhotos e o geco. 4 coisinhas insignificantes que Deus dá através delas uma lição extraordinária para todo aquele que tem a sua mente conectada com o céu,
com a Bíblia Sagrada, né? Então nós podemos observar, através desses elementos, como é que Deus fala. Primeiramente, eu vejo a questão da formiga. A formiga, ela começa a armazenar para o futuro. Imediatamente, tome a lição da formiga. O escritor de Provérbios, no capítulo 6, o versículo 6, ele diverte dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão e na cega junta o seu mantimento. Olha quem? Formiga. Ela sabe pela própria natureza que daqui a alguns tempos a chuva vai acontecer, as torrentes vão se levantar e que não haverá mais possibilidade de trabalhar. Então ela aproveita. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio ela prepara o seu pão. Ela armazena o que pode. Ela guarda. Porque vai chegar tempo que ela sabe que não vai ter possibilidade de sair para ir buscar mantimento para alimentar a prole aqui. Então eles armazenam já prevendo o tempo que vão ficar na sua casa, né, ali naquele momento. Tá? Quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquerejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, e assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como homem armado. Qual é a lição que a formiga está me dando? Ela está me mostrando que daqui a alguns dias, o pastor Jorge Vale, que um dia já foi jovem, musculoso, atlético e desbravador, que fazia, que ia para lá e para cá, vai chegar o dia e que não haverá mais essa possibilidade. A velhice chega para todos, só não chega para aqueles que morrem na juventude. Então nós observamos, irmãos queridos, que a formiga, ela mostra que é nesta hora, é neste momento da vida, é na juventude. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E agora que você tem que fazer um curso profissionalizante, é agora que você tem que ir para uma faculdade, é agora que você tem que começar a poupar para o seu futuro, é agora que você tem que trabalhar para construir a sua casa, para formar a sua família, o seu empreendimento, o seu negócio, e agora, porque daqui a pouco a velhice chega, que as pernas não obedecem mais o comando, que o corpo não obedece mais às reações. Então, o que é que as formigas estão nos ensinando aqui agora, hein? Meu filho, daqui a pouco você não vai poder trabalhar. Então, agora, esse é o dia, esse é o momento de você armazenar, de você depositar, de você abrir uma poupança, deixar de gastar mais do que o que ganha, esbanjar com coisas fúteis. Não! O que você puder, cada moedinha que você puder colocar numa poupança, você vai, no futuro, saber o quanto foi bom você poupar no passado. Fica esbanjando saúde, passando a noite na extravagância, pensando que isso não vai passar. Passa, passa. Um dia desse eu tinha 18 anos. Já estou com 74 anos. O tempo passa. Hoje eu vejo, graças a Deus que ainda tem energia para muita coisa, mas já começa a sentir o peso da idade nas costas. Que você quer fazer a coisa realmente movimentar e acontecer, porém, não é mais aquele. Então diz a Bíblia Sagrada, o escritor de Provérbios, lembra-te do Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É preciso, meu querido, que você se levante. Esse negócio de em plena flor da idade, ficar aí tirando o dia todo para dormir, para repousar, para descansar. Não, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu vou ficar de boa. Fica, vai ficando.
Daqui a pouco você quer reagir e o seu corpo não reage porque está enferrujado. Mas quando você começa a entender que o futuro vem, que o temporal, o vendaval vem, que as forças, elas vão como ali. Então é necessário que você se levante agora. Então nos encontramos aqui nessa lição extraordinária. A fase mais adequada para se parar e se armazenar para os dias difíceis da velhice é agora, na juventude. Como diz aqui o escritor de Eclesiastes, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembra, teu Criador, no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E cheguem os anos aos quais venho a dizer, não tenho neles contentamento, não tenho deles mais prazer. Por quê? A juventude passa. Quando você não pode mais se locomover, não pode mais andar, aí é que você vai entender como foi bom ter armazenado, ter estudado, ter se profissionalizado, porque tudo aquilo que você armazenou no passado, no futuro você vai ter essa reserva, essa gordurinha para continuar na sua caminhada da vida. Está entendendo, irmão querido? Vamos ver agora aqui qual é o segundo que nós temos aqui na nossa relação, o segundo bichinho que nos dá uma lição extraordinária. Sabe qual é ele? É justamente o organais. O organais. O organais, que nós conhecemos na história, ele é uma espécie de coelho. Só que o organais, ele não é, assim, tem agilidade de um coelho. Não, não tem. O organais, ele procura morar nas rochas, bem perto da toca dele, porque qualquer gavião que voa, qualquer perigo que se aproxima, ele olha, entra na toca, se protege, se guarda. Porque se ele sai, ele sabe que se der sopa ali para uma águia, para um bicho carnívoro desse que voa, ou mesmo um chacal, se ele der sopa, ele vai embora. Mas ele é tão débil, ele é tão inocente, só que ele não tem a habilidade de um coelho de correr, aquela agilidade para pular, para saltar. Não, e por isso ele procura os lugares rochosos e sempre caminha por perto da toca, que a qualquer momento ele pode se esconder. Então esse segundo mensageiro que nós temos aqui em Provérbios, capítulo 30, versículo 26, são justamente os organazes. A Bíblia chama de ele de povo não poderoso. O autor chama a formiga de povo e chama também o organaz de povo. Um povo não poderoso que, contudo, faz a sua casa nas rochas. Que, reconhecendo a sua fragilidade, mora nas fendas das rochas. São cautelosos. Qualquer vislumbre de perigo, eles correm e se abrigam e se protegem. E qual é a lição que o organais ele nos dá? A preciosa lição do organais foi contada pelo salmista no Salmo 91. Veja só a lição que o salmista nos dá, tirada do exemplo do organais, que sabe onde está o seu abrigo, o seu esconderijo. Diz aqui o salmista, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cubra-te com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de noite, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
caiam 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, por dissestes: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Olha só, o organás do Senhor, que sou eu e você. Meu filho, você conhece a sua fragilidade, você conhece a sua pequenez, você conhece os perigos que correm lá fora, você conhece os dardos inflamados do maligno. Se você se afastar muito deste abrigo, você pode ser atingido de uma maneira tremenda. Então não saia da presença do Senhor, porque a qualquer momento Ele pode, e Ele é o seu abrigo, o seu amigo, que pode te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você viu o organás? Mora nas feiras das rochas, perto da sua toca, qualquer coisa, olha, se abriga. Assim também é o cristão. Qualquer perigo, qualquer coisa, ele corre para os pés do Senhor, vai buscar nele a sua proteção, se esconde debaixo das asas do Altíssimo, e ali você vai estar seguro de uma maneira gloriosa. Então tome a lição do organás, não se afaste desta proteção. Glória ao nome de Jesus. Amém? E qual vem ser o terceiro mensageiro que nós encontramos aqui? É justamente o quê? O gafanhoto. Olha, o terceiro é o gafanhoto, que é um povo solitário. A Bíblia também nos fala aqui de um terceiro pequeno mensageiro que nos dá uma lição extraordinária. Então, não são apenas as coisas grandes que ensinam. Veja aqui o que diz Provérbios capítulo 30 e o versículo 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Eles caminham em bandos. Eles se unem em bandos. Um só gafanhoto não faz absolutamente nada. Mas quando este povo, quando este exército, ele se une, meu Deus do céu, o que eles são capazes de fazer? A obra gigantesca, talvez na sua... o pensamento lá do gafanhoto, se é que tem pensamento, ele instinto do gafanhoto, né? Ele está fazendo um trabalho realmente extraordinário para ele, para a família, se alimentando, tudo muito bem. Você já pode observar como toda certeza, o que é o gafanhoto? O gafanhoto só, isolado, praticamente não faz absolutamente nada, mas num bando harmonioso, podem fazer coisas incríveis. Coisas incríveis. O apóstolo São Paulo observou que quando pensa que está fraco, nesta hora, na verdade é que sou forte, diz ele. Quando penso que sou fraco, vem à mente que um gafanhoto é fraco, mas em conjunto eles podem fazer algo extraordinário. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele declara o seguinte, diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão ou divisões, antes sejais inteiramente unidos da mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmão querido, um crente só, ele é capaz de fazer muita coisa, mas uma igreja, um exército, um povo unido, ele tem condições e capacidade de fazer coisas extraordinárias neste mundo.
de destruir as fortalezas de Satanás, buscar o perdido que está nas garras do inimigo, penetrar naquele local onde as pessoas estão prisioneiras de Satanás através do pecado e arrancá-las de lá. Esta é uma das razões porque Satanás, ele procura tirar a paz da igreja, ele procura causar divisão na igreja, porque ele sabe que se ele espalhar os crentes, ele tem força para fazer o que ele quer. Mas quando este povo está unido, quando esta igreja se une ao seu pastor, se une ao seu ministério, se une irmão com irmão para buscar a face do Senhor, a obra vai ser gigantesca, a obra vai ser grande. Então esta é a lição que o gafanhoto nos dá. É um trabalho em conjunto, é um trabalho unido, é um trabalho de um pelotão. Quando a igreja ela tem este ideal, que ela trabalha nesse sentido, as coisas elas caminham de uma maneira magnífica. O crescimento é espantoso, o desenvolvimento é grande, porque esse povo sabe que eles unidos são capazes de fazer muita coisa. Então, amado irmão querido, ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pelos irmãos, para que a união ela tome conta da igreja que você pertence. E quando todos partirem para fazer uma coisa, que todos se unam no mesmo parecer, no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Então, é justamente isso que a palavra de Deus nos orienta, e é esta a lição que o gafanhoto nos dá. Mas vamos agora aqui para o quarto mensageiro que nós temos aqui. Qual é esse quarto mensageiro? Hein? É justamente o Jeco. Ou, em outras versões da Bíblia, lagartixa. Povo que é tão frágil que você vê, por exemplo, que você pode pegar ele com a mão. Diz aqui, muito bem. Então voltamos ao nosso trecho de Provérbios 30, 28. Aqui fala sobre mais um pequeno mensageiro que é o Jeco, que é a lagartixa, que se apanha com a mão. Contudo, está nos palácios dos reis. O Jeco. O que vinha a ser o Jeco? Algumas traduções chamam de lagartixa, né? No Salmo 84, o salmista diz o seguinte. Olha bem, o Salmo 84. Você viu o detalhe aqui, onde é que o Jeco gosta de estar? Ele não está só naquela casa humilde, naquela casa simples, não. O Jeco está no palácio dos reis. Ele está nas obras das mansões suntuosas. Ele se encontra justamente... E é um animalzinho tão frágil que você pode pegar ele com a mão. Uma aranha, você pode ser picado por ela, mas o Jeco ele não tem dente para tirar um pedaço. Também tu pega, aquilo é tão frágil, tão minucioso. Agora, eu quero que você entenda aqui nesse momento. Tá? Olha, está no palácio. E vamos ver aqui qual é o papel do Jeco. E que no Salmo 84, o salmista diz o seguinte: quão formosos são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Não existe lugar melhor para o cristão, simbolizado aqui por esta lagartixa, do que justamente os palácios, as mansões. E não existe lugar melhor para o cristão do que a casa de Deus, a casa do Senhor, o templo onde você se reúne, onde você leva a sua família. Não tem lugar mais agradável. Até a andorinha e o pardal, eles encontraram ninho para si dentro da casa do Senhor. O palácio que nós estamos vivendo hoje aqui na terra, que é a casa do Senhor. Esse é o nosso lugar. E é o lugar aqui do lagartixa, da lagartixa. É o lugar do Jeco. Agora, o salmista no Salmo 69, versículo 9, ele declara aqui:
pois o zelo da tua casa me consumiu. As injúrias do que ultrajam caem sobre mim. Tá? Veja bem, o zelo da tua casa. O zelo da tua casa. Por quê? Qual é o papel do Jeco numa mansão? Você já observou que na casa onde tem uma lagartixa lá em cima não tem teia de aranha? Não tem inseto voando? Porque a lagartixa, ela come a mosca, ela come o mosquito, ela come pequenos insetos. A aranha vai querer colocar ali a sua teia, ela vai lá e faz a limpeza. Então o papel da lagartixa é a limpeza, é limpar, é manter o palácio de uma maneira indireta, sem que o dono do palácio saiba, mas ele tem um auxiliar muito grande, muito bonito. E o que é interessante é que quando você vê uma lagartixa na sua casa, você quer matar a bichinha. Ah, isso é coisa... Mas na realidade, ela presta um serviço de limpeza extraordinário. Vai naqueles cantinhos que ninguém vai. Tá? Então o que, que nós encontramos aqui? O zelo da tua casa. Olha só. Tendo Jesus entrado no templo, o templo que é o nosso lugar, expulsou todos os que vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Você pode perceber aqui o zelo que Jesus tem pela sua casa. Irmão querido, o autêntico e verdadeiro cristão, ele não abriga em si justamente a questão do pecado. Ele procura manter o pecado à distância. Onde tem um pastor que é um santo homem de Deus, um ministério que se santifica, uma igreja que se prostra perante o Senhor, aí não tem lugar para ações pecaminosas, não tem lugar para podridão, não tem lugar para desvios, aleluia, porque o zelo da tua casa me consome. Jesus expulsou tudo aquilo, limpou, fez uma limpeza. O Jeco faz isto nos palácios, nas casas, na residência. E na casa do Senhor, somos nós que somos esses mensageiros para fazer isto. Então você entendeu aqui a mensagem que o Jeco nos traz? Hein? Justamente isso. Tá? Agora, então, nos encontramos aqui para finalizar o que diz a Bíblia Sagrada. Efésios, no capítulo 6, o versículo 12. Porque a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É justamente nesta região que está a nossa luta. A limpeza tem que começar por aí. O versículo 3 do capítulo 1 diz ainda: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O palácio divino, onde a pureza tem que existir, que não existe lugar para teias de aranha, para insetos do pecado, não, mas a pureza. Regiões celestiais é a região da lagartixa, é a região do verdadeiro crente. É aí que está. Então tome a lição desses 4 mensageiros. E você pode observar mais uma vez que Deus não usa simplesmente as coisas grandiosas, que os céus proclamam a glória de Deus. Ele usa as coisas pequenas e nos dá lições também extraordinárias. Você se lembra? A lição que ele deu para Faraó no Egito? Coisa simples, água transformada em sangue, rãs, piolhos e moscas. Faraó estava preparado para lutas incríveis de guerra, de carruagem, mas não estava preparado para lutar contra moscas, contra piolhos, contra rãs, pestes, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas, morte dos primogênitos.
Pequenas coisas que Deus usa e nos dá uma lição quando ele declara que Deus usa as coisas frágeis e fracas para confundir as fortes e as poderosas. Irmão querido, nós estamos atravessando um momento impressionante da história da raça humana. Há bem poucos meses atrás, as nações da terra bravejavam: quem é que pode mais? Quem é que ganha mais? Quem é que subjuga mais? Quem é que produz mais? Quem é que tem o melhor equipamento bélico do mundo? Quem é que tem a maior economia da terra? Homens que subiam nas suas tribunas e davam a demonstração de poder, aqueles desfiles de carros com mísseis, com bomba atômica, com canhões e coisas de lousa. Homens que quando se levantam para falar, o mundo treme. Treme. Devido à opulência do homem. E de repente Deus manda um pequeno mensageiro, uma pequena epidemia, que faz com que os grandes homens se recolham na sua câmara, que se recolham na sua alcova, que escondam o rosto, que fiquem numa situação balançando na economia mundial. Pequenos mensageiros que Deus usa para confundir os poderes desta terra. Isto que está acontecendo, irmão querido, é bíblico. Se não tivesse acontecendo, a Bíblia estaria mentindo, porque nos últimos tempos ouviriam-se falar de guerras, rumor de guerra, epidemia, peste, fome em muitos lugares. Deus está falando. Deus está balançando. Deus está dizendo para a humanidade que o fim se aproxima. A hora da prestação de contas está chegando. E como é que esses homens, com sua arrogância incrível, eles vão se deparar contra o rei, perante o rei do universo, hein? Irmão amado, uma das coisas que nós precisamos entender, é claro, como eu falei para você, o dilúvio atingiu todos, crianças inocentes, Sodoma também, e hoje, infelizmente, muitas pessoas inocentes estão sendo acometidas desse vírus também. Mas o que fica acima de tudo é o recado que está sendo dado. Tá? O recado. O fim vem. O fim está próximo. Os homens estão tremendo. Agora você imagina, nós não chegamos lá ainda. Isto aqui não é ainda a grande tribulação. Não. Isto aqui ainda não é o foco das coisas, do juízo divino que vai vir sobre este mundo pecador. Não. Não é ainda. Estamos ainda por acontecer. Quanto tempo falta? Não sei. 10, 20, 50, 100 anos? Não sei. Eu só sei dizer para você que a palavra de Deus para sempre ela permanece. Aquilo que Deus falou está falado. E operando Deus, quem impedirá? Entenda, irmão querido, entenda, amigo, entenda, igreja do Senhor. Agora, o que compete a mim e a você? É fazer justamente o papel desses bichinhos, principalmente do Arganaz, que está sempre perto ali da sua toca, do seu abrigo. Então não saia da presença de Deus. Porque aquele que diz que vem virá e não tardará. Tá? Agora, a notícia que eu tenho para você, que é crente, que é um servo de Deus, é que antes que o desastre desabe sobre o planeta Terra, hoje, por exemplo, não morreu ainda 1% da população da Terra. E o profeta Zacarias declara no capítulo 9
que naqueles dias 2/3 da população da Terra vão desaparecer. 2/3. Mas antes que isso se desabe sobre o globo da Terra, o Senhor vem buscar sua noiva. Apesar de ter alguns por aí que diz que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, meu filho, é a noiva. Você acha que Jesus vai deixar que a noiva dele seja pisada, seja massacrada, seja esmagada aqui pelo poder das coisas que sobreviveram nesse tempo? Não! A sua noiva imaculada, sem mácula e sem ruga, ele vai tirar antes. Porque ele tem uma boda preparada e não quer que o vestido dela esteja sujo, manchado e nem que ela esteja machucada. Então, se prepare, porque aquele que disse que vem virá e não tardará. Bendito Deus e Pai celestial, toma este meu irmão na tua presença, Senhor. Fortalece a sua fé e a confiança. Que possamos, nesse momento, tirar as lições que nos foram apresentadas aqui por esses 4 mensageiros que o Senhor enviou justamente para nos dar lições impressionantes, como a formiga, o arganaz, o gafanhoto e o geco. Deus, obrigado por essas lições desses pequenos mensageiros. Nos ajuda a fortalecer cada vez mais a nossa fé e a nossa confiança em Ti. E que no momento da Tua vinda nós sejamos preparados para subir contigo. Abençoa a família do meu irmão. Abençoa os seus familiares. Se tiver alguém nesse momento contagiado por esse vírus, no nome de Jesus Cristo, que seja curado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós liberamos a cura para aquele que está confiante de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso médico por excelência. Pai, ajuda esta família enlutada. Senhor, toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Tu estás trabalhando. Meu Deus, ajuda a tua igreja a permanecer na tua presença, glorificando o teu nome. Abençoa teus pastores, que eles continuem na trincheira, pregando a tua palavra, anunciando o evangelho enquanto é dia. E a tua igreja, Senhor Deus, que o Senhor deu a eles o direito de estar se reunindo em casa esses dias, que não percam tempo. Que cada pai, como sacerdote da família, possa se unir aí com a família e louvar o teu nome. Também te peço esse momento pelas autoridades do Brasil, Senhor. Para o presidente da República, eu peço que o Senhor dê sabedoria ao teu filho e dê saúde para ele, Senhor, e a ousadia do teu Espírito para que ele continue à frente desta nação. Abençoa também o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal. Abençoa as autoridades constituídas sobre esta nação. Eu não aceito que Satanás venha interferir na vida deles, jogando um contra o outro, Pai. Porque sabemos que esse é o papel do diabo, que vem para matar, roubar e destruir, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra esses principados que jogam um contra os outros. Mas em nome de Jesus, ele é derrotado, ele é vencido pelo poder do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, continua conosco, fortalecendo a nossa fé. Abençoa a minha casa, a minha família. Toma-nos em tuas mãos, o trabalho que tu nos tens confiado, Senhor, no Instituto Bíblico de Campinas, os alunos que nesse momento estão nas suas videoaulas estudando a tua palavra. Deus, toma cada um diante da tua face e levanta com poder e autoridade. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos hoje e para sempre. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê uma noite maravilhosa.